Horas e 59 minutos, falando em justiça, vamos falar aí dessa disputa entre o legislativo e o judiciário. O Josias queria muito falar sobre esse assunto, porque o bicho está pegando também ali em Brasília nesse sentido. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um pacote contra o Supremo Tribunal Federal. Os deputados deram aval para uma proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas. Que são essas decisões tomadas pelos ministros do Supremo. E a CCJ também aprovou uma outra PEC que permite ao Congresso derrubar decisões do STF que extrapolem os limites constitucionais. Pois bem, o que aconteceu? STF, claro que não gostou. Tem uma reportagem hoje também aqui no jornal Folha de São Paulo falando que os ministros do Supremo Tribunal Federal veem ilegalidade nesse pacote patrocinado pelo Centrão e por bolsonaristas na Câmara. Eu corto para você, Josias. O que está por trás aí de tudo isso? É realmente um pacote exagerado? Beira a ilegalidade? É abuso de poder ou não é? Ou faz sentido o que foi aprovado ontem na CCJ? Não faz sentido, né? Nem tudo faz sentido. E está havendo um movimento e quem aparece menos é quem interessa mais, né? Quem aparece menos nesse processo é o Arthur Lira. Em verdade, o Arthur Lira conseguiu juntar o fisiologismo do Centrão e o aísmo da banda bolsonarista da Câmara num mesmo movimento. Então, havia projetos contra o STF, anti-STF, e o Arthur Lira se apresentava como um personagem que resistia, que não permitia que esses processos avançassem, que esses projetos avançassem. De repente, chegou lá o Flávio Dino, no Supremo, e bloqueou o pagamento das emendas orçamentárias, para dar um freio de arrumação. Até agora, não conseguiram chegar a um entendimento para liberar o pagamento das emendas, as emendas individuais. E o Arthur Lira liberou. Tivemos, durante o processo eleitoral, uma lufada conservadora nas urnas, e os bolsonaristas da Câmara se sentiram à vontade para desengavetar esses projetos, que foram liberados há coisa de 2, 3 meses, quando o Flávio Dino colocou o pé na porta das emendas, né? E aí o DIC foi liberado e aprovaram-se 2 emendas constitucionais, outros projetos, um par de projetos de lei, que são uma cacetada no Supremo Tribunal Federal, né? E um deles, Fabiola, um desses projetos proíbe decisões individuais de ministros do Supremo. Proíbe que essas decisões monocráticas, tomadas ali por um único ministro, suspendam atos do presidente da República, dos presidentes da Câmara e do Senado. Essa, você até poderia argumentar que faz algum sentido, há um exagero de ministros tomando decisões individualmente, e um ministro não pode falar pelo Supremo, o Supremo é um colegiado com 11 ministros, né? Agora, num ambiente de normalidade institucional, isso se faria num debate entre o Legislativo e o Judiciário, caberia ao Supremo ele mesmo propor ao Judiciário, há um ambiente para essa discussão, porque a Rosa Weber, antes de se aposentar, aprovou lá mudanças regimentais no Supremo que limitam as decisões individuais, que limitam os pedidos de vista, mas não é o que está acontecendo. O Senado já aprovou isso no final do ano passado, e agora a Câmara dá andamento a esse projeto, a essa emenda constitucional. E há uma outra que é muito mais grave, essa não tem justificativa, essa é uma abjeção que concede poderes ao Congresso para rever decisões do Judiciário. Decisões coletivas do Supremo poderiam ser revistas pelos parlamentares. Isto é uma excrescência, é algo que vigorou no velho Estado Novo, durante a ditadura do Getúlio Vargas. Isso, se for aprovado, o próprio Supremo vai derrubar. Ocorre que essa guerra, Fabiola, ela não serve a ninguém, senão a quem está apostando na confusão, né? E o próprio Supremo deveria se dar conta, Fabiola, que o Supremo está dizendo o quê? Isso é uma reação porque nós
resistimos ao negacionismo do Bolsonaro, resistimos ao golpismo do Bolsonaro. Então, é natural que eles reajam e nós vamos resistir novamente. O Supremo não fez mais do que a obrigação, preservar as regras sanitárias durante a pandemia, preservar a democracia durante as ameaças que o Bolsonaro representou no final do seu governo. Tudo isso é obrigação do judiciário. E não pode ser utilizado como álibi para evitar eventuais aperfeiçoamentos institucionais, né? Agora, é preciso desintoxicar esse ambiente, né? E para desintoxicar, a primeira coisa é iluminar o ambiente. E iluminando o ambiente, a gente percebe que há uma aliança ali do fisiologismo com o arcaísmo, patrocinada pelo Arthur Lira, que quer liberar o pagamento de emendas que serviram agora de portentosos cabos eleitorais durante o processo das eleições municipais. E isso não leva a aperfeiçoamento institucional nenhum. Isso leva a um abastardamento do processo político e é o que está acontecendo. E eles fazem, né, Raquel, os políticos, né, os congressistas, eles fazem isso aí ser inflamado com a opinião pública, com os eleitores, né? A gente viu a manifestação na Paulista pedindo impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, fazem um discurso fortíssimo. Agora voltou o X, o próprio Nicolas Ferreira estava lá nas redes já indo para um ataque a Alexandre de Moraes. A gente tem esse clima, né, que principalmente vem de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e que eles querem justamente colocar limites no Supremo Tribunal Federal e medir forças. Há algum objetivo além disso? Como é que você vê essa briga entre eles, essa guerra, como disse o Josias, entre o Congresso e o Judiciário? E quem está ganhando com isso? Olha, Fabiola, eu sei quem perde o Brasil, né? Porque vai ficando um poder tensionado contra o outro. O Supremo vai se fiando muito em Arthur Lira, né? Cabe agora, uma vez esse pacote aprovado na CCJ, o presidente da Câmara, Arthur Lira, instalar as comissões especiais. Estava aqui questionando ele, perguntando se ele vai instalar, se ele vai dar andamento, e ele está mudo e calado. Está lá em Alagoas, não responde de jeito nenhum, não tem falado com ninguém sobre isso. É Arthur Lira que tem segurado, né, essas iniciativas no Congresso anti-Supremo Tribunal Federal, ele que teve ajuda ali dos ministros do Supremo em algumas investigações contra ele é muito próximo do ministro Gilmar Mendes e de outros ministros, e ele tenta botar panos quentes aí nessa seara, ao contrário, pasme, né, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que adotou uma retórica mais inflamada nesse assunto. O que eu acho que tem que se tomar muito cuidado com essa questão é 2026. Se não se buscar uma concordância, né, um ambiente mais ameno, se o próprio Supremo não fizer uma reflexão, acho que isso está sendo feito dentro da corte aos poucos, mas se o próprio Supremo não fizer uma reflexão de por que uma parte da população, existe essa parcela da população, gente, não dá para negar. Existe uma parcela da população muito insatisfeita com o que ela considera uma interferência do judiciário, indevida, seja em questões tributárias, seja em questões regulatórias, seja um excesso de decisões, mesmo na questão do X, né? A questão do X foi uma questão importante, teve uma vitória da legalidade muito forte. O Elon Musk obedeceu às leis brasileiras, ele teve que indicar um representante legal, ele pagou as multas, mas é fato que ele está bloqueando um monte de conta sem a menor transparência, a gente não tem muita ideia do que está acontecendo. Então, assim, tem um excesso que não se sabe direito para onde vai. Então, assim, se o Supremo não fizer essa autocontenção, que ela é muito importante, 2026 está chegando. E a gente viu, a eleição municipal, ela pode não ser uma prévia boa para a federal, mas ela às vezes é uma prévia muito boa para o legislativo. E você pode sim eleger um Senado mais direitista e conservador. E aí, será que não vai estar em pauta impeachment de ministros do Supremo? O senador Ciro Nogueira
que é uma figura influente dentro do PP e muito influente dentro do Centrão, vem alertando para isso uma e outra vez. Assim, não tenham dúvidas que isso vai ser uma pauta importantíssima para a direita. Então, assim, o Supremo precisa ajudar aqueles que defendem a democracia a defender a instituição, porque a instituição ela precisa ser muito defendida, muito. Ela é o símbolo da democracia. E aí os membros que a representam também precisam estar a toda prova, porque eles vão ser colocados em escrutínio sempre. É isso. Raquel Landim, adorei sua presença hoje aqui conosco no nosso All News. Muito obrigada pela sua participação e até qualquer momento, né? Que a Raquel é assim, ela surge do nada, com notícia, com apuração. Josias, querida, sempre um prazer estar com vocês, sempre ouvir suas aulas de apuração, de análise. Gosto demais. Obrigada, viu, gente? Beijo grande. Beijo, Tchau, Raquel Landim. obrigado.